A gente vai conversar com uma moça que está aqui acompanhando tudo de muito perto e que fica exatamente onde vocês, caçadores de treta, né, se esforçam para trendar. A Ticá está aqui, ela representa o Twitter, separou alguns dados sobre o interesse dos tuiteiros sobre as eleições. As menções aí ao primeiro turno mais que dobraram desde a primeira semana da campanha eleitoral. Gente, ela é apenas head de comunicação do Twitter. Querida, muito obrigada, bem-vinda. Conta pra gente, por favor, como é que a gente mede essa escalada e o que isso nos prenuncia. Eu tenho um palpite, acho que a discussão sobre voto útil ou não tomou aqui um espaço importante. Conta pra gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente analisou aqui, é muito importante dizer que são as menções em tweets ao termo primeiro turno. Então, aqui não tem nenhuma análise de qual é a opinião. Tem Perfeito. todas as opiniões, perspectivas, diferentes pessoas usando o termo primeiro turno em tweets. Para fazer esse tipo de levantamento, a gente olha para os tweets publicados no Twitter, tudo que está disponível publicamente, e via palavra-chave a gente puxa o número de menções. A ideia aqui é mostrar justamente que o uso do termo primeiro turno cresceu muito nas últimas semanas. Isso reflete o quê? O que as pessoas estão debatendo. É um reflexo, de fato, da grande discussão aí sobre primeiro turno, mas contempla diferentes opiniões. O que mais a gente pode extrair aqui? 380k, você que não é tuiteiro, Tica, isso significa que são 380 mil menções em uma semana, é isso? Isso, 380 mil menções ao termo em uma semana. Para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza disso, a gente tem tido sobre eleições no Brasil em torno de 5 milhões de tweets por semana dos mais diferentes assuntos. 380 mil deles com menções ao termo primeiro turno. A gente tem mais dados aqui, Igor? Fala comigo. Temos. Opa, maravilha! Esse aqui é uma pesquisa que a gente fez com a MindMiners, que é uma parceira do Twitter, para entender o que as pessoas que usam o Twitter queriam ver de conteúdo sobre as eleições. Essa pesquisa foi realizada em junho deste ano. As pessoas poderiam escolher mais de uma alternativa, por isso que a soma não dá 100, tá? Eita. Os 3 primeiros tipos de conteúdo que as pessoas mais querem ver. 51% propostas de candidatos, elas querem ouvir o que os candidatos têm a dizer em termos de propostas para o país. 43% estão em segundo lugar, justamente debate, né, o que a gente vai ter hoje, entender como que eles interagem. E empatado com debate, já pensando aí em domingo que vem, as pessoas gostam de acompanhar também toda a cobertura sobre o dia da votação, a apuração e os comentários dos analistas também sobre isso. Então, eu sou tuiteira de coração, é a única rede social com a qual eu realmente tenho alguma relação. Proposta, eu tenho dúvida, o tuiteiro ele tem um pezinho ali no barulho, não apareceu aqui, veio uma coisa bastante soft, assim, uma visão bem, como eu posso dizer, acho que os tuiteiros deram aquela... O debate entre candidatos não deixa de ser também um interesse de ver como é que as pessoas interagem. Maravilhoso, joga mais uma, é minha rede favorita, eu acho que é muito boa. Os temas, tá? Perfeito. Então a gente divide essas palavras-chave em grandes temas que têm a ver com eleições, e aí semana a semana. A gente começou na semana de 15 de agosto, Dani, porque no dia 16 começou a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral efetivamente. E aí a ideia é ver sobre o que mais as pessoas estão conversando dentro desses temas. O que a gente vê no consolidado é que economia, corrupção e violência foram os temas predominantes. Um dado interessante que eu acho que é de comparar com as eleições de 2018, que a gente trouxe também, acho que tem uma tela sobre isso, é que a economia ela está muito presente nos temas debatidos esse ano. Então, a gente vê que tanto corrupção quanto violência se mantém entre os 3 primeiros, mas a economia ganhou muito espaço. A gente deu uma olhada nos subtemas dentro de economia para trazer para vocês. Então, tem uma grande discussão sobre inflação, principalmente preço de combustível, fome entra em economia também, Perfeito. Desemprego e muita discussão também sobre Auxílio Brasil e Bolsa Família.
tudo isso entrou em economia e ajudou a economia a ficar entre os temas mais debatidos esse ano. Interessante que com a pandemia, a saúde também. A gente consegue voltar, Igor, para o anterior, porque eu acho que a gente, muito legal, esse dado é muito interessante, Tica, porque o que a gente consegue entender, né? Como cada assunto vai ganhando ou perdendo importância enquanto o debate evolui. Você que está aí na sua casa, olha aí, economia está em azulzinho. Dia 15 de agosto, quando começa a campanha, como a Tica explicou aqui para a gente, né, o levantamento pega o iniciozinho da campanha oficial, economia centraliza quase 30% da conversa, né? Você veja aqui que corrupção que está em verde vem 10%. Quando o debate esquenta, olha o que acontece, né? Por conta dos personagens envolvidos, né, da troca de acusações, o tema corrupção é que passa a ocupar quase 30%, né, Tica? E você veja que esses dois temas, digamos assim, economia e corrupção, eles vão se alternando na liderança dos debates na rede social. O que me deixa confortável para fazer uma análise diante do dado é que, de fato, ela está espelhando a dinâmica da troca entre os dois principais candidatos, alguns que têm também, como Ciro Gomes, tem uma militância muito forte, no que eles estão tentando travar como foco central, né? Luiz Inácio Lula da Silva trata a economia como o grande abre-alas da campanha dele, e o combate à corrupção é tema de Bolsonaro, é tema do Ciro, muito fortemente usado contra ele, e você vê como esses dois grandes grupos eles estão conseguindo, de fato, pautar o que os eleitores a favor ou contra, e isso não tem aqui nenhum juízo de valor, como ela mesma explicou, é uma análise técnica, bem técnica que ela traz, isso está funcionando para pautar o debate nas redes. Interessante que direitos humanos aparece só aqui, né? E assim, é importante dizer que esses são os 5 que a gente trouxe para o gráfico, a gente mapeia 10, e tem uns que não aparecem, como, por exemplo, o meio ambiente, está com uma parcela muito pequena, então está entre os 10 que a gente monitora, mas não apareceu aqui, assim como habitação é outro tema que também não está entre os 5 em nenhuma semana. Então, de fato, está muito concentrado em economia e corrupção. E violência também, né, é o terceiro, sim, num debate muito pautado. E às vezes ele chega a brigar pela segunda posição. É muito a questão de compra e porte de arma, quando a gente desce um pouco no assunto, o que leva o tema violência a figurar aí também. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Que delícia compartilhar esses dados da minha rede social favorita. A gente vai contar com ela aqui. Vamos ver se ela volta no dia da apuração. Fica aqui uma piscada para você. Conte com a gente. Obrigada. Obrigada, bom trabalho.